Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai falar na aula de hoje sobre espelhos esféricos, tá? Então, eu sou o professor Joelison e sou professor de Física. A gente vai falar sobre espelhos esféricos, côncavos e convexos, tá? Então, pela definição, a gente chama de espelhos esféricos, né? São espelhos que apresentam calotas, né? As calotas esféricas chamadas, que podem ser côncavos ou convexas. Que diz o seguinte: um plano, ao cortar uma superfície esférica, divide-a em duas partes denominadas calotas esféricas. Toda superfície refletora com a forma de uma calota esférica é um espelho esférico, tá? Então, como a própria definição diz, espelho esférico, que pode ser côncavo ou convexo. Aí nós temos a situação de um espelho esférico, né? A gente pode fazer um corte em uma esfera, tá? Como se fosse, por exemplo, uma bolinha de árvore de Natal. Se ela fosse espelhada por fora e por dentro, por exemplo, na parte de fora nós teríamos a face convexa. Então é como se fosse também uma colher de aço inox. A parte onde você coloca a comida seria a parte côncava e a parte oposta, a parte externa, seria a parte convexa. Bom, aí nós temos elementos de um espelho esférico, tá? Os elementos são centro de curvatura, raio de curvatura do espelho, vértice do espelho, eixo principal e a abertura do ângulo do espelho, né? Bom, o centro de curvatura, como mostra aqui a figura, é como se fosse uma circunferência, o espelho fosse uma circunferência completa, e o centro de curvatura seria o centro desse arco aqui. Este centro de curvatura, ele corresponde ao raio do espelho, o raio da circunferência, tá? Então, CV igual a R, coloca bem aqui, tá bom? Construção de imagens em espelhos esféricos. Vamos lá. A construção de imagem, ela requer três regras. A primeira é que os raios incidem paralelos e voltam pelo centro. Vamos lá. Aqui seria o objeto, tá? Então, incidindo uma linha paralela ao eixo principal, tá aqui o eixo principal, essa linha preta aqui. Essa linha que incide paralelo ao eixo principal, ele reflete passando pelo foco desse espelho, tá bom? Nesse caso, estou falando de um espelho côncavo. Esse espelho aqui é um espelho côncavo, tá bom? Regra número 2. Raio que incide passando pelo foco reflete paralelo ao eixo principal. Aqui, ó. Se incidir passando pelo foco, né, passando pelo topo do objeto, ele reflete paralelo ao eixo principal. Essa regra aqui é aquela regra da reversibilidade. Se eu incidir uma linha paralela ao eixo principal, ele reflete passando pelo foco. Da mesma forma, seria o inverso. Regra número 3. Raio que incide passando pela direção do centro de curvatura reflete sobre si mesmo. Está aqui, ó. Aqui está o objeto. Se eu incidir uma reta, uma linha, um laser, passando pelo centro e pelo topo do objeto, incidindo no espelho, ele vai refletir pelo mesmo caminho, tá? Então, toda linha que incide passando pelo centro de curvatura, ele vai tocar no espelho e vai refletir pelo mesmo caminho. Vamos lá. Construção de imagens em espelhos esféricos. Nós temos objeto antes do centro de curvatura. Aqui, ó. Eixo principal, foco, centro de curvatura e o objeto. Então, o objeto está bem muito distante do espelho, né? Como dizemos, está além do centro de curvatura. Para essa situação, né, incidindo aqui, fazendo aqui a incidência dos raios, paralelo ao eixo principal reflete pelo foco, né? E outro, se eu fizer esse caso, que é o terceiro caso, a terceira regra, se eu incidir um raio de luz passando pelo centro de curvatura, ele reflete por si mesmo, nesses dois pontos de cruzamento aqui, vai se formar a imagem. Da outra regra seria você incidir uma linha, né, passando aqui no vértice, incidindo no vértice do espelho,
ele reflete com o mesmo ângulo de incidência. Nesse ponto de cruzamento, você vai obter o tamanho e posição da imagem. Também seria outra regrinha que você encontra nos livros didáticos, tá bom? Vamos lá. Características da imagem. Toda vez que você tiver um objeto que está além do centro de curvatura, tu terá uma imagem real, invertida e menor que o objeto. Tá? Posição da imagem entre C e F. Tá? Para qualquer ponto que está além do centro de curvatura, a imagem vai se posicionar entre o centro de curvatura e o foco. E a imagem vai ser sempre invertida. Tá? É intrínseco. Imagem real é invertida. Imagem invertida, ela é real. Tá bom? A questão de ser maior ou menor, isso vai depender da posição do objeto. A gente vai ver agora. Objeto sobre o centro de curvatura. Aqui. Quando o objeto está nessa posição, né, traçando as linhas, você vai obter a imagem exatamente sob o centro de curvatura. Nessa situação, nós temos a imagem real invertida igual ao objeto. Então, tem situação em que o autor dá uma questão em que ele fala que o objeto está a 50 metros de um espelho côncavo e que a imagem tem o mesmo tamanho do objeto. Ele pergunta qual é o foco do espelho. Então é simples, se você souber essa regrinha aqui, tá? Você vai matar a questão na hora. Objeto apresenta a imagem do mesmo tamanho, tá? Imagem do mesmo tamanho do objeto significa que eles estão no centro de curvatura. Então, como o centro de curvatura é o raio do espelho, tá certo? Se ele está a 50 metros do espelho, então o raio é 50 metros e o foco vai ser a metade do raio. Então você mata a questão na hora. Beleza? Então não esqueça. Objeto sobre o centro de curvatura, imagem real invertida do mesmo tamanho do objeto. E com certeza vai se encontrar a mesma distância do objeto, vai ser também da imagem. Próximo ponto. Construção de imagens em espelhos esféricos. Objeto entre o centro de curvatura e o foco. Está aqui. Objeto entre C e F. Então, observe que a imagem foi maior. Tá? Então, nesse caso, o objeto entre C e F, imagem real, é invertida e ela é maior que o objeto. E a posição da imagem vai ser além do centro de curvatura. Então, toda vez que você posicionar o objeto entre o centro de curvatura e o foco, nós teremos sempre imagem ampliada. Bom, o próximo caso é quando temos um objeto que está sobre o foco do espelho. Nessa situação, nós temos uma imagem imprópria. Tá? Quando você faz a incidência dos raios de luz, paralelo ao eixo principal e passa pelo foco, e quando você incide um raio passando pelo centro de curvatura que ele reflete por si mesmo, esses dois raios de luz não se cruzam. Então, logo, não formam imagem. Então, nós temos imagem própria ou chamada imagem no infinito. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre a construção de imagens em espelhos esféricos, em que o objeto fica entre o foco e o vértice do espelho. Tá? Então, aqui nós temos a seguinte situação. Foco, espelho. E aqui está o objeto. Nesse caso, a gente vai ter um objeto, ou melhor dizendo, uma imagem ampliada. Tá? Então, toda vez que você tem um objeto que fica entre o foco e o vértice de um espelho côncavo, tu terás uma imagem ampliada. Tá? E nesse caso, as características seriam imagem virtual, direita, e maior que o objeto, tá? Imagem virtual direita, tá certo? E a imagem ampliada, no caso do espelho côncavo, ele pode ser real ou virtual, então tome cuidado. A imagem será real se o objeto ficar entre o foco e o centro de curvatura, e ampliada, no caso. A imagem será ampliada e real se o objeto estiver entre o foco e o centro de curvatura.
tu vai ter imagem virtual e ampliada se o objeto ficar entre o foco e o vértice de um espelho. Bom, agora a gente vai ver a situação de um espelho convexo, tá? A imagem formada de espelho convexo, ele vai ter sempre a seguinte característica: imagem virtual, direita e menor que o objeto. Não importa a distância que o objeto se encontra em relação a esse espelho, tá bom? Então é só isso. Então é simples. Imagem formada em espelho convexo será sempre menor que o objeto, sempre direita e virtual. Ou, como já disse, imagem virtual é direita, imagem real é invertida. Aqui nós temos a equação de Gauss. Nós temos 1 sobre f, que é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. O aumento linear pode ser dado pela razão de i sobre o, ou a razão de menos p' sobre p, tá bom? Ou fazendo a igualdade dessas duas equações, tá bom? A gente vai ver na sequência a legenda, o que significa cada uma dessas letrinhas. No caso, o p é a distância da posição, distância ou posição do objeto, distância do objeto em relação ao espelho. O p', distância da imagem ao espelho. Aqui nós temos o p' sendo maior que zero, p' positivo, nós temos imagem real. Um p' menor que zero, p' negativo, uma imagem virtual. O O representa a altura do objeto, o I correu para cá, o I é igual à altura da imagem. No caso, se eu tenho I maior que zero, um I positivo, a imagem direita, e se o I é menor que zero, temos uma imagem invertida. Se o foco, o F é igual ao foco ou distância focal, tá certo? E esse foco ele é igual ao raio dividido por 2, a metade do raio. Se o foco for maior que zero, nós temos espelho côncavo, e um foco negativo, um espelho convexo. Aqui a gente vai aplicar alguns exemplos para a gente fazer a fixação. Primeira questão: o observador situado a 60 centímetros de um espelho esférico vê sua imagem direita e ampliada 2 vezes. Determine a distância focal e o tipo de espelho. Bom, aqui destacando as informações da questão, distância. Não tempo aqui, cara. Bom, destacando as informações, temos o P, distância do objeto ao espelho 60 centímetros. A imagem direita, por que imagem direita? Ele está falando que ele vê sua imagem direita e ampliada. Então, se a imagem é direita e ampliada, eu tenho imagem virtual. Tá bom? Ele fala que ele foi ampliado 2 vezes. Então, eu tenho um aumento igual a 2. Com a imagem virtual, eu tenho um aumento positivo. Esse aumento seria positivo. E ele quer saber a distância focal e o tipo de espelho. Já adianta o tipo de espelho, tá? O tipo de espelho ele vai ser côncavo. Por quê? Porque eu tenho imagem virtual e ampliada 2 vezes. Quer dizer, ele é 2 vezes maior que o objeto. Então, só pode ser espelho côncavo, não tem outro. Porque se for espelho convexo, não teríamos imagem ampliada, imagem reduzida, tá bom? Agora vamos determinar a distância focal, ou foco do espelho. Eu vou usar essa fórmula mais que é simplificada, que não está nas equações de Gauss, mas seria um atalho para eu determinar, por exemplo, o foco, o P ou o aumento, tá? Usando essas informações que tem aqui, esse seria o caminho mais rápido. Substituindo o aumento, seria 2, o F eu não sei, e aqui eu tenho o P, que é a distância do objeto ao espelho, igual a 60. Multiplicando pelos extremos, teríamos 2F menos 120 igual a F. 2F menos F igual a 120, o foco é 120 centímetros. Pronto. Como eu tenho um espelho côncavo, eu tenho um foco positivo. Exemplo 2. Utiliza-se um espelho esférico côncavo de 60 cm de raio para projetar sobre uma tela uma imagem de uma vela ampliada em 5 vezes. Qual a distância da vela ao espelho? Bom, então ele quer saber
é o P, que é a distância do objeto ao espelho. Ele informa que o espelho é côncavo e que essa imagem foi ampliada 5 vezes. Tá? Ele fala que foi usado para projetar sobre uma tela. Então, vamos lá. Imagens projetáveis são imagens reais. Tá? Quando todo aqui falar, projetou uma imagem, o espelho vai ser côncavo e a imagem é real. Imagens virtuais não se projetam. Tá bom? Então, botem na cabecinha de vocês. Projetar uma imagem tem que ser real e o espelho vai ser côncavo. Beleza? Pronto. Destacando aqui as informações. O raio do espelho é 60 centímetros, logo o foco é 30. Imagem projetada, imagem real, né? O aumento linear é menos 5, tá? Ele colocou aqui que o aumento linear seria a razão de I sobre O, tá? Então pode dizer que o aumento é menos 5, né? Um aumento negativo, porque é imagem real, aumento negativo, aumento da imagem virtual é positivo. Então, aplicando a mesma fórmula da questão anterior, nós teríamos o aumento menos 5, igual a 30, que é o foco, 30 de novo, menos P. Aplicando aqui o produto do meio pelos extremos, teríamos menos 150, menos com menos mais 5P igual a 30. 5P é igual a 30 mais 150, 5P igual a 180. Pronto, essa é a distância do objeto ao espelho. Vamos lá. Próxima questão. Dois espelhos côncavos são colocados um em frente ao outro, com seus pontos focais localizados sobre uma mesma reta. Considerando os raios luminosos indicados na figura, quais as distâncias focais dos espelhos 1 e 2? Bom, de acordo com a figura, você observa que eu tenho o primeiro espelho em frente ao segundo espelho, aqui tem um ponto luminoso. Esse ponto luminoso, nesse espelho 1, ele incide, né? Ele incide e reflete por si mesmo. E no espelho 2, aqui, a imagem, o raio incidente, ele reflete paralelo ao eixo principal. Logo, ele quer saber a distância focal do espelho 1 e espelho 2. Vamos lá. Em que posição está o ponto luminoso para o espelho 1? Qual a posição? Então, observe que se o raio incidente reflete por si mesmo, lembrando daquela regra número 3, ele se encontra no centro de curvatura do espelho 1. Então, é o raio do espelho 1. Então, se o raio dele é 24 centímetros, o foco vai ser metade de 24. Então, 24 sobre 2, o foco 1 é 12. E o foco do espelho 2? Simples. Se o raio incidente passou por esse ponto e reflete paralelo ao eixo principal, ele só pode estar no foco do espelho 2. Então, se a distância do ponto luminoso em relação ao espelho é 36 centímetros, logo o foco dele vai ser 36 centímetros. Tá bom? Espero ter ficado claro. Uma vela acesa é colocada em frente a um espelho convexo, de distância focal 20 centímetros, perpendicularmente ao eixo principal e a 20 centímetros do verso do espelho. Tendo a vela 10 centímetros de comprimento, qual as características da imagem formada? Então, deixa aqui as características. Foco, né, menos 20 porque a imagem, ou melhor dizendo, porque o espelho é convexo, tá? Eu tenho um foco virtual. O P, que é a distância da vela ao espelho, é 20 centímetros. E o O, a altura do objeto, seria 10 centímetros. Como ele quer saber quais as características da imagem, então eu fui calcular a distância da imagem ao espelho, que é o P', fui calcular a altura da imagem e dar as demais características, né? Imagem virtual, direita e menor que o objeto. De já eu posso afirmar isso aqui, sem fazer cálculo algum. Por quê? Porque o espelho é convexo, tá? Eu digo que a imagem virtual ela é direita e menor que o objeto. Agora, eu vou só ter que calcular que tamanho vai ter a imagem. Ela é menor que o objeto, tenho certeza. Mas qual o tamanho? Então, vamos lá. Só substituindo. Aplicando a equação de Gauss, substitui o foco, menos 20. O P é 20 e o P' eu não sei. Então, aplicando matemática básica, a gente vai aqui tirar MMC, que não precisa, porque eu já tenho o mesmo denominador, tá bom?
Somou aqui, deu 2 sobre 20, faz o inverso, P' igual a menos 10 centímetros. Pronto. Também posso multiplicar meio para os extremos se eu quiser. Então, a distância da imagem a espelho é 10 centímetros. Então, como a imagem é virtual, o P' é negativo. Agora vamos determinar a altura da imagem. Para determinar a altura da imagem, eu faço a relação da altura da imagem pela altura do objeto, igualando a razão entre o P' e o P, tá? Só que aqui seria menos P'. Substituindo, teríamos I sobre 10, que é a altura do objeto, menos 10, que é o P', sobre 20, que é a distância do objeto ao espelho. Então aqui multipliquei meio pelos extremos, ficou 20i igual, menos com menos é mais, 10 vezes 10, 100. Então 100 sobre 20 é igual a 5 centímetros. Então a altura da imagem, 5 centímetros. A altura do objeto era 10 centímetros. Portanto, provando que a imagem é reduzida, imagem menor que o objeto. Bom, é isso, tá? Espero que você tenha entendido a aula. Espero ter ajudado em alguma coisa, esclarecido alguma dúvida, tá bom? E qualquer coisa, entre em contato. Obrigado. Tchau.